Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, estimo que todos estejam bem. Bom, vamos lá. Vamos comentar hoje um pouquinho sobre o TCD, Trabalho de Conclusão de Disciplina. Bom, conforme nós apresentamos a nossa primeira aula lá na apresentação, eu comentei com vocês que a gente vai ter um trabalho, né, de conclusão, o qual a gente vai apresentar lá no final do curso. Mas sempre eu gosto de passar antes para vocês, para que seja possível, de certa forma, vocês irem amadurecendo a ideia, construindo o conhecimento de vocês para que vocês cheguem no resultado final. Não é porque eu estou passando hoje que você já tem que fazer amanhã. Você tem um tempo para vocês fazerem. É que eu sempre gosto de passar nos comecinhos, nas aulas iniciais, para que vocês consigam pensar e conseguir associar esse conteúdo que a gente está passando para vocês no decorrer das semanas, para que vocês apliquem no TCD de vocês. Ok? Bom, vamos lá. Primeiro, a gente tem uma regra. A regra é o seguinte: a atividade deverá ser feita individualmente, não havendo a possibilidade dessa regra ser relaxada. Por que disso? Porque o trabalho é seu, eu tenho que avaliar você, não o colega. Então, por isso que ele é individualmente. Professor, mas eu auxílio para um colega meu tal. Beleza, tá tudo certo. Só não quero que seja o dele. Eu quero que seja o seu. Ok? A atividade valerá até 3 pontos na média final, conforme nós acordamos. A atividade deverá ser entregue até no dia 26 de janeiro de 2021, às 23 horas e 59 minutos. Né? A gente vai ter uma semana 14 no nosso Moodle, é nessa semana 14 que a gente vai entregar. Ok? Trabalho entregue após essa data receberá a penalidade de 1 ponto, né? 1 ponto por dia de atraso. Eu aceito a atividade sem nenhum após o prazo, sem problema nenhum, né? Só que eu tenho que descontar nota porque não é justo eu conseguir uma nota cheia para quem entregou atrasado, e aquele que entregou dentro do prazo, né? De certa forma, não ter uma penalidade a respeito disso. Bom, a apresentação será feita, definida em comum acordo com os alunos. Então, a gente vai decidir que a gente vai fazer a apresentação, ok? Não tem nada decidido, depois a gente vai ver como que a gente vai apresentar. Por quê? Pelo seguinte, né? Muitas vezes a gente estipula que a gente vai fazer uma aula síncrona, todo mundo vai entrar, vai mostrar, e muitas vezes não fica legal, né? Mas a gente vai pensar ou na aula síncrona ou vídeo. Depois a gente conversa mais para frente em como que vocês vão fazer para apresentar o que vocês fizeram. Olha lá, qual é o problema que vocês devem desenvolver? Você foi contratado para desenvolver uma aplicação em C# para ser utilizada no auxílio de crianças, né, de crianças para o aprendizado da tabuada, denominado jogo da tabuada. A gente é contra jogos, né, entre mais jogos de azar, mas não é esse caso. Ninguém está ganhando, está perdendo, né? A gente está ensinando, estimulando ele com um tabuado. O programa. Desenvolva um programa que o usuário, né, o jogador, a criança, escolherá primeiro o nível de complexidade do jogo, sendo fácil, moderado ou difícil. Se for fácil, a criança terá 15 segundos para responder. Se for moderado, 10 segundos. Se for difícil, 5 segundos. Bom, o sistema deverá gerar de forma aleatória 2 números de 1 a 10. Ou seja, o multiplicando e o multiplicador, né? São os fatores. Então, quem vai gerar os números? O sistema. Tem uma função que faz isso, né? Eu vou deixar vocês procurarem a função que faz parte do projeto. Mais para frente eu vou comentar, mas por enquanto vocês vão procurar para ver como vocês vão resolver isso. O usuário deverá informar o resultado dessa multiplicação, ou seja, o produto. Quanto que é os números que foram gerados pelo sistema, qual que é o produto dele, qual é o resultado da multiplicação. Um exemplo, o sistema gerou 5 e gerou 6. Quanto que é 5 vezes 6? Ok? Beleza. O sistema deverá retornar na interface para cada número digitado pelo usuário. Vamos lá. 5 vezes 6. Se o usuário respondeu dentro do tempo, né,
ou seja, de acordo com o nível de complexidade que ele escolheu. Se ele respondeu correto e dentro do tempo, vai exibir uma mensagem: parabéns, você acertou. Ok? Vai atualizar o placar, somando 1 para o usuário, ok? E exibir o resultado do placar. Ó, usuário 1, computador 0. Se o número informado pelo usuário estiver errado, resultado incorreto, né? Exibir a mensagem: poxa, você não acertou. Atualizar o placar para o computador. Daí o computador 1, usuário 0. Exibir o resultado do placar. Daí vai dizer quanto que está um, está outro. Ah, o usuário estourou o tempo. Né? Um exemplo, ele tinha 15, 10 ou 5 segundos. Ele não ficou dentro do tempo. O que ele vai ter que fazer? Exibir o resultado correto. Exibir a mensagem: poxa, você deixou o tempo estourar. Atualizar o placar para o computador. Ok? Daí ponto para o computador. Bom, deverá haver uma opção para término do jogo. Assim que o usuário não quiser jogar mais, daí não vai sortear mais números. Daí você vai dizer qual é o placar final e quem foi o vencedor. Ok? Observações importantes. Primeira, será obrigatório o nome do Solution Name, nome do projeto lá, para o nome do aluno. Ok? O código deverá ser utilizado métodos. A gente não viu métodos ainda. Nas próximas aulas a gente vai ver isso daí. Deverá ser utilizado eventos. A gente não usou ainda, a gente vai fazer isso. E a gente vai validar as entradas, né? Junto com os eventos vai ficar mais fácil de vocês validarem a questão das entradas. Prazo: 26 de janeiro e a apresentação será definida. Forma de apresentação do trabalho. Vamos lá. Além de vocês entregarem o código rodando para mim, eu preciso que vocês entreguem uma documentação formal. Essa documentação normal. Uma capa, página de rosto, resumo, introdução, análise e desenvolvimento do código, conclusão e referências. Ok? Bom, o que muda? Análise do código desenvolvido. O que é análise do código desenvolvido? Você vai colocar os blocos de informação da análise do seu código. Então você vai falar assim: olha, aqui nesse método eu fiz tal coisa, aqui nesse método eu realizei tal coisa, nessa linha eu faço tal ação. Ok? Então você vai explicar o seu código dentro desse nosso documento. Notas: o código-fonte deverá ser entregue e apresentado em mídia. Código-fonte, lá no Moodle você vai subir o código-fonte para mim lá, ok? E você vai apresentar ele. Eu preciso do arquivo, da mídia. O trabalho deverá ser apresentado em mídia, né? Então você vai trazer esse formato do documento para mim, em formato doc ou docx. Eu não quero PDF, eu quero doc ou docx, ok? Fica tranquilo que eu não vou alterar os dados de vocês não, ok? Os padrões para editoração, né? Formatação: papel A4, margens de 2,5, superior, inferior, esquerda, direita. Título, né? Formação para o título: Arial negrito, tamanho 14. Fonte para o texto: Arial, tamanho 12, com espaçamento entre linhas de 1,5. Fonte dos códigos: consolas, tamanho 9,5, com espaçamento simples. Número de página no rodapé, no lado direito. Ok? Bom, essas são as primeiras orientações em relação ao TCD. Peço para que vocês leiam, troquem ideias, e a gente vai ter outros momentos no qual a gente vai discutir sobre o mesmo. Beleza? Pessoal, abraços e bons estudos!